Hoje vamos fazer uma roda de conversa com as professoras formadoras da nucleação da Secretaria da Educação de Joinville sobre a importância de planejar cantos de leitura para as diferentes etapas da educação infantil e do ensino fundamental. Nessa conversa teremos a presença das professoras formadoras Luciane e Andresa, da Educação Infantil na creche. Teremos também a Cleite e a Patrícia representando a pré-escola e também as formadoras Adriana, Camila e Lidiana representando os anos iniciais do ensino fundamental. Conforme a política de alfabetização e letramento da Rede Municipal de Joinville, a criança manifesta desde cedo a curiosidade em relação à cultura escrita. As formadoras apresentarão nesse momento algumas possibilidades de propiciar esse encontro com essa linguagem no contexto da educação infantil e do ensino fundamental. Estamos conversando sobre os cantos de leitura. E eu vou perguntar agora para a professora Andresa. É possível ter esses cantos de leitura na sala de referência dos berçários? Sim, é possível e se faz necessário a inclusão desses cantos de leitura desde os bebês, lá na etapa da creche, e também para os maternais. Lá no berçário 1, os bebês demonstram interesse em ouvir essas histórias, através do contato que eles têm com o livro e também explorando com o corpo todo. As transformações em relação a esse bebê e o livro vão acontecer gradativamente, através das habilidades que eles vão adquirindo ao folhear esses livros de forma individual. A atenção volta-se mais para as imagens e principalmente para o professor adulto leitor, aonde ele dá entonação, uma voz, com gestos diante dessa história. Já nas turmas dos maternais, as crianças já sabem o que tem no livro, já começam a fazer a leitura dessas imagens, já vão criando narrativas, diferenciam a escrita das ilustrações, compartilham essas histórias com os amigos, identificam os personagens, cenários e os principais acontecimentos da história. Claro, sempre tendo o professor como mediador. Olha, quanto repertório já se constrói nessa fase, né? E eu pergunto para a professora Luciane, como esse espaço deve ser composto e em que o professor poderá se embasar para planejar essa prática? Então, esse espaço, esse canto de leitura, ele deve ser composto por livros apropriados de acordo com a idade de cada turma. O professor envolver essas crianças na organização, na manutenção desse espaço e na troca deste acervo também, propondo, claro, um tempo de qualidade para essa exploração. E ao selecionar essas literaturas, o professor ele deve ter um cuidado, dispondo de diferentes gêneros textuais, diferentes autores, editoras e de culturas também. Ater-se para que esses livros tenham qualidade literária e que também faça sentido para esse grupo de crianças que são tão pequenas. Então, nesse espaço também pode dispor de fantoches, dedoches ou algo que se relacione com esses livros. E esse espaço, ele deve ser organizado de modo que a atenção da criança volte-se para os livros, sem excesso de elementos nesse entorno, como luzes, tecidos ou outras coisas que tirem a atenção da criança. Mas que esse espaço seja aconchegante e que chame esse pequeno leitor para desfrutar desse espaço. E claro, o professor ele deve embasar toda a sua prática nos documentos e utilizar os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem descritos na diretriz municipal. Então, a sua intencionalidade, ela deve ter foco na aprendizagem esperada para esses grupos etários, para os bebês e para as crianças bem pequenas. Então, o professor vai planejar o uso desse espaço, desse canto da leitura. Ora ele como leitor e ora a criança como leitora. A nossa conversa vai continuar agora com as professoras formadoras da pré-escola, professora Cleite, professora Patrícia. Começo perguntando para a professora Cleite, o que é e qual a importância do canto da leitura nas salas de pré-escola?
Com certeza de grande valia. Nós sabemos que os nossos professores, diariamente, já realizam estratégias envolvendo a leitura com as nossas crianças. Contação de história, leitura em voz alta, dramatizações. Além dessas estratégias de atividades, que também são com certeza importantes, precisa ser construído o canto da leitura na própria sala de aula. E esse canto ele pode ser até comparado com o coração da sala, né? Porque nesse canto vai estar ali abrigando conhecimentos das mais diferentes áreas e vai estar possibilitando a ampliação do conhecimento de mundo da criança e a sua formação de leitor. Mesmo que esses espaços de leitura não sejam grandes na sala de aula, porque nós temos variados tamanhos de sala em nossas unidades escolares, mas esse canto precisa estar em sala. E esses cantos também vêm contribuir com a garantia dos nossos objetivos de aprendizagens, campos de experiência que os nossos documentos vigentes nos apontam. Mas afinal, o que precisa conter nesses cantos da leitura? Bom, inicialmente o professor precisa atentar-se para a escolha específica desse espaço para favorecer esses momentos de leitura, que tem um tapete, almofadas. Não precisa ter almofadas para todas as crianças, mas que tenham algumas almofadas que possam ser partilhadas nesse momento da leitura. E tenham prateleiras, estantes baixas para acomodar esses livros, que as crianças possam retirar do lugar, colocar, guardar com facilidade. E esses livros também não ficarem trancados nos armários e nem em locais altos de difícil acesso, né? O ideal também é que a criança possa ter a visibilidade da capa do livro no momento da organização desses livros, né, na estante ou em outra base. Então a criança vai olhar o livro, vai olhar a capa, vai olhar as figuras, os títulos e precisa ter a facilidade dessa visualização. Outro aspecto importante também na construção desses cantos da leitura são os excessos de estímulos visuais. As decorações desnecessárias, os cartazes, os enfeites, os brinquedos que muitas vezes ficam nesse espaço para estar enfeitando, né? Esses materiais, eles podem ser distratores e tirar o foco da criança para os livros e para outros momentos. Eu pergunto agora para a professora Patrícia, quais são os critérios para a escolha dos livros para esse acervo do canto da leitura? Então, Jaque, os critérios são muito importantes, né? Temos alguns critérios, precisamos pensar nesses critérios, né? Para montar um canto na sala da pré-escola, que seja funcional, que seja atrativo, né, e que cumpra com a sua função, que é despertar o interesse das crianças pela leitura, né, e cumpra com os objetivos que estão lá na BNCC, né, objetivos envolvendo o campo da experiência, da escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, esses critérios, eles precisam pensar nessa diversidade de livros, nessa diversidade de literaturas, de textos, contemplando os contos da tradição oral, contos modernos, da cultura indígena, cultura africana, as curiosidades, os textos científicos, né? Então toda essa variedade para contemplar o gosto das crianças que são diferentes, as crianças são diferentes, né? Têm interesses diferentes, então precisa ser um canto, né? Com livros e textos variados. Agora falando também de outra estratégia para agregar nesse espaço, que seriam caixinhas, né, ou outro material, outro suporte para colocar adivinhas, trava-línguas, as parlendas, né, que são outras opções de leitura que a criança pode realizar ali nesse espaço. Então, Patrícia, como manter o interesse das crianças em explorar esse espaço? Então, Jaque, esse é um cuidado que o professor ele precisa ter para manter o interesse das crianças no espaço. Ele precisa ter um olhar atento, observar se as crianças ainda estão visitando esses espaços, se esses livros ainda estão oferecendo interesse, se as crianças ainda estão curiosas pelos livros que estão lá, se estão manuseando, se estão utilizando esses livros, e se não, fazer a substituição desses livros por outros. Eu não vou aqui dizer com que frequência, né, se é de uma semana, se é a cada 15 dias ou se é mensalmente. É o professor que ele vai observar ali na sua prática
né? Se esse canto está sendo de interesse ainda das crianças ou se já perdeu o interesse. Então, esse é o momento, né, de fazer a substituição. Outro ponto que vai ajudar a manter o interesse das crianças no espaço do canto da leitura é planejar semanalmente estratégias para que as crianças venham até ao professor, né, sejam envolvidas ali para fazer a socialização do que leram, fazer comentários sobre os livros, trazerem suas curiosidades, e isso também ajuda a criança a desenvolver esse comportamento leitor, que é quando eles se reúnem e vão compartilhando o que leram, tecendo comentários sobre os livros, sobre as histórias. Então agora nós vamos ver como acontece essa progressão do preparo do canto da leitura também para o ensino fundamental. Eu pergunto para a professora Adriana, como é feita a seleção de livros do 1º ao 3º ano? Jaque, que preocupação, hein? E notem que essa preocupação, ela vem desde da creche, passa pelo maternal, passa pela pré-escola, né, Lide, né, Camila? E chega no fundamental. Então, na etapa do ensino fundamental, o professor ele precisa ter a consciência de que o cantinho da leitura ele não deve ter somente a função decorativa ou aquela função de distração ou acaba a atividade, vai lá e pega um livrinho e não tem uma sistematização, um acompanhamento, uma mediação. E é importante que o cantinho da leitura ele é um espaço de movimento. E um espaço de movimento que ele conversa com o mapa de progressão de aprendizagem. E é necessário a troca de livros a cada trimestre, que os livros selecionados acompanhem o que o mapa de progressão pede quando ele sugere os gêneros textuais. E no mapa de progressão de aprendizagem, tem a prática de linguagem de leitura e de escuta, e tem expectativas específicas que conversam com os gêneros textuais, trabalhando a compreensão e a leitura. E quando o professor ele está pensando, planejando a sequência didática, essa prática de linguagem, quando ele pensa no cantinho da leitura, tem que se fazer presente, tem que aparecer na sequência didática. Só que quando a gente fala em seleção, muitos só pensam no componente curricular de língua portuguesa. Mas nós temos que pensar em outros componentes curriculares. Temos que pensar na matemática, ciências da natureza e também nas leituras de deleite, que também são importantes. E outra coisa muito importante que eu acho que não pode faltar nesse cantinho, o trabalho produzido pelos alunos a partir dos gêneros textuais. Isso sim eu acho que é de maior importância, porque o estudante ele se sente muito valorizado quando outros leem o trabalho deles. E nesse contexto das várias disciplinas do 1º ao 3º ano, como e quando usar esse canto da leitura? Ótimo! Na organização do cantinho da leitura, é importante que o professor pense no seu planejamento, pois será um espaço que acolherá as práticas que estarão contempladas nesse planejamento, e também para a leitura de deleite, como a Adri trouxe anteriormente. Então, será um espaço no qual o estudante terá acesso, o estudante poderá manipular diferentes gêneros, com o intuito de proporcionar aprendizagens significativas e variadas. Para isso, o uso diário ou semanal é importante estar presente no planejamento do professor, com o intuito de que esse estudante se torne um leitor de leitura fluente. Então, para isso, é importante que o professor pense nas expectativas elencadas no planejamento, que envolvam não só língua portuguesa, como também matemática, ciências e ensino religioso. Professora Camila, na seleção dos livros, quais são os outros pontos importantes?
Então, na seleção dos livros, além de a gente pensar no gênero textual, é muito importante que todos os nossos estudantes, eles tenham contato com livros que apresentam diferentes tipos de letras. No nosso mapa de progressão do primeiro ano, no componente de língua portuguesa do primeiro trimestre, ele traz a seguinte habilidade, EF01LP11, que diz: conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva e maiúsculas e minúsculas. Esta habilidade, ela reforça a importância deste contato que os estudantes encontram no mundo letrado. Então é muito importante esse contato com livros com diferentes tipos de letra. E esse contato ele inicia na educação infantil, desde a etapa da creche, da pré-escola, e ela se estende nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, além dos diferentes tipos de letras, deve-se pensar também na criatividade e na imaginação dos nossos estudantes. E selecionar livros também que apresentam somente imagens. Introduzir também diferentes materiais de leitura, como encartes, fichas de leitura, revistas científicas, dicionários, materiais que conversem com a sequência didática que o professor está planejando. Vimos que desde o berçário é importante que o professor já propicie o contato das crianças com livros e diversos materiais de leitura, preparando esses espaços para que o livro esteja em evidência e a seleção seja apropriada para a sua faixa etária. As mediações dos professores são progressivas e fundamentais para manter vivo esse interesse pela leitura, assim como o espaço para essa prática pode ir além das 4 paredes da sala de aula, com ambientes abertos, inclusive envolvendo a família e a comunidade escolar. Obrigada a todos pela sua atenção.